Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre figuras geométricas. As figuras geométricas basicamente se dividem em dois grupos. O primeiro grupo é formado por figuras que apresentam algum aspecto redondo, como essa embalagem. Veja que ela tem aqui essa parte redonda, portanto, ela é uma figura que está no grupo dos corpos redondos, tá? Mas existem figuras geométricas que são formadas apenas por linhas retas, como no caso dessa embalagem. Ó. Então, ela está classificada no grupo dos poliedros, tá bom? Os poliedros, eles apresentam algumas características. Temos aqui a face, que é essa região, tá? Ela é delimitada por essas linhas, então ela é chamada de face. Nós temos também cada linha, cada gravetinho desse é chamado de aresta, tá? E temos também os cantos. Então, cada cantinho desse, né, onde nós temos a união de várias arestas, é chamado de vértice, ok? Muito bem. Os poliedros, eles também se dividem em dois grupos. O primeiro grupo é formado por figuras chamadas de convexas, tá? Poliedros convexos. Como é que funciona? Eu vou pegar aqui novamente essa embalagem. Imagina o seguinte, você vai enfiar uma linha, né, um graveto aqui, né, nessa embalagem, de modo que todo esse graveto fique dentro dessa embalagem. Como ela não tem buraco nenhum, quando você faz isso, então o graveto vai ficar inteiro dentro dela. Então, quando isso acontece, esse objeto é classificado como um poliedro convexo, tá? Olha aqui o desenho, ó. Então, isso aqui representa a embalagem que eu acabei de mostrar. Eu vou colocar uma linha, vou traçar uma linha aqui dentro. Veja que ela ficou toda inteira, né? Toda dentro do objeto. Então, sempre que eu fizer isso aqui, ó, todas as linhas que unem dois pontos internos desse objeto, elas vão ficar inteiramente dentro deles. Mas existem figuras, né, poliedros, que apresentam algum tipo de concavidade. Como, por exemplo, ó, esse seco aqui para faca. Veja que ele tem essa parte aqui, esse buraco aqui, ó, essa concavidade, tá? Então, esse é um exemplo de poliedro não convexo. Por quê? Se eu conseguir enfiar aqui, ó, né, um graveto que vai desse ponto até esse, o que vai acontecer? Ó? Olha só. Uma parte fica de fora, tá vendo? Uma parte ficou de fora dessa figura. Portanto, esse é um exemplo de poliedro não convexo, tá? Olha aqui a representação. Eu vou ligar esse ponto até esse. Eu coloquei todo esse segmento dentro da figura, mas existe a possibilidade de ligar dois pontos internos de modo que uma parte desse segmento fique de fora. Por isso ele é chamado de poliedro não convexo, ok? E esse aqui é do tipo convexo. Muito bem. Em relação aos poliedros convexos, nós temos uma relação chamada relação de Euler. O que é que diz a relação? Número de vértices mais número de faces é igual a número de arestas mais 2. Tá? Vamos ver aqui um exemplo. Já até coloquei o número de faces. Ó. Quantas faces tem esse cubo? Tem aqui a face da frente, né? A face de trás, são duas. Na lateral mais duas. Em cima e embaixo mais duas. Então, 6 faces. Nós temos quantas arestas? Então, cada gravetinho desses, ó, aqui na frente tem 4, atrás mais 4, ligando a face da frente e a de trás, temos também mais 4. Então, total são 12 faces, tá? Perdão, 12 arestas, ok? E temos também os vértices, ó, cada cantinho desse, aqui na frente tem 4, lá atrás tem mais 4. Portanto, nós temos 8 vértices. Então, veja só, se eu tenho 6 faces e eu tenho 8 vértices, então, ó, 6 mais 8, ó, vértices mais faces, tá? Ó, utilizando a relação, 6 mais 8, eu vou ter um total de 14. E aí, se eu somar o número de arestas, que são 12, mais 2, aqui utilizando a relação, eu terei 14 também. Então, acabei de aplicar a relação de Euler e ela funcionou, tá? Olha só essa figura aqui, uma pirâmide. Essa pirâmide, ela tem quantas faces? Aqui embaixo tem uma, nas laterais tem 4. Então, um total de 5 faces. Tá? Nós temos quantas arestas? Então, aqui na base tem 4,
e ligando a base a esse ponto aqui em cima, nós temos mais 4. Total, 8 arestas. E os vértices? Nós temos aqui na base 4 e só um lá em cima. Então, 5 vértices. Ok? Então, novamente, se você juntar o número de vértices, que é 5, e o número de faces, que é 5, você tem 10. Tá? Olha só, vértices mais faces, 5 mais 5, 10. Se você juntar o número de arestas mais 2, ou seja, 8 mais 2, você vai ter 10 também. Então, observe que a figura mudou, mas a relação continua funcionando. Tá? E, para finalizar, a gente tem aqui um exemplo que diz o seguinte: um poliedro de 8 faces e 15 arestas possui quantos vértices? Para resolver essa questão, você pode utilizar a relação de Euler. Tá? Diz o seguinte: vértices mais faces é igual a aresta mais 2. Então, eu vou fazer o quê? Se a questão está pedindo número de vértices, o V continua, né? Porque eu não sei ainda quem é. Número de faces são 8. Então, onde tem F, eu coloco 8. Então, vai ficar V mais 8. O número de arestas são 15. Então, onde tem A, coloco 15. E esse 2 aqui da relação continua, tá? Agora eu vou resolver essa equação. Como é que se faz para resolver? Aqui eu vou repetir V mais 8. E aqui eu vou somar o 15 com 2, que dá 17. Tá? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar o V sozinho, né, no primeiro membro. Tá aí, ó. E eu vou fazer o quê? Eu vou transferir esse elemento que não tem letra, né, que está ao lado do V. Então, ele vai mudar de membro, vai mudar de sinal. Então, vai ficar 17 menos 8, ok? E a gente sabe que 17 menos 8 vale 9. Então, esse poliedro possui 9 vértices. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, tá? E até mais.